Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este fórum especial, o último do ano. Muitos fóruns, né, em 2023, foi muito bom. Que delícia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre processos disciplinares, código de ética profissional e código de processo civil, normas aplicáveis aos peritos judiciais e assistentes técnicos. A gente tem hoje, né, como tradicionalmente acontece, Pedro Afonso Gomes, que é economista, perito e presidente do Corecon São Paulo, José Marcos de Campos, que é o coordenador do nosso fórum, que encabeça tudo isso aí, e temos convidados especiais, né, que eu acho que vocês vão apresentando aí também ao longo do caminho. É, eu vou passar a bola primeiro para o Pedro, por favor, presidente, para dar boa noite aí, boas-vindas para todo mundo. Muito obrigada a todos pela presença, viu? Boa noite a todos que estão aqui presentes, ou que estão escutando pelo YouTube, ou então que estão assistindo na TV Economista. O nosso fórum já está se aproximando dos 20 anos, que vai ser comemorado em abril de 2024. E neste dia trouxemos esse tema que para nós é bastante importante. Então, além do José Marcos e eu, que vamos falar algumas coisas, trouxemos também a Sueli Bossa, que é atualmente a presidente da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, APGESP, além de conselheira do CRC, e que também tem bastante experiência nesse assunto que nós estamos tratando hoje. Passo de volta para a Denise, para que ela passe para os outros convidados, e depois eu retomo a palavra para conversar um pouquinho sobre alguns assuntos com vocês. Bom, então eu queria muito agradecer a presença da Sueli. Muito obrigada, parabéns pela eleição aí, presidente, parabéns, viu, Sueli? Muito sucesso para você nessa empreitada. José Marcos, é Eu contigo. Quer quero. dar uma palavrinha? Ótimo. Sim, sim. Rapidamente, só agradecer mais uma vez, porque é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, dividindo aqui esse espaço, esse canal de comunicação, né? Abrigado pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo. Temos como função servirmos de ponte de comunicação, como ponto de encontro das dúvidas. Fiquem à vontade sempre para endereçar a nós todas aquelas questões que todos os dias aparecem para a gente. A grande verdade é isso. Há quase 30 anos, né, que a gente atua nesse segmento, e todos os dias a gente tem uma dúvida diferente. Todos os dias nós aprendemos uns com os outros. Isso é o melhor do mundo. E a gente ter parceiros, a gente ter colegas que a gente possa compartilhar as nossas dúvidas, compartilhar os nossos conhecimentos. Não existe tesouro maior nesse mundo. Conhecimento foi feito para ser compartilhado. É isso que nos faz evoluir. É isso que faz a gente chegar, a humanidade chegar onde ela chegou até hoje. É o compartilhamento de conhecimento. Então, o Fórum de Perícias é isso, gente. É onde nós congregamos, né, essa amizade indistinta. Nós não discriminamos nenhum profissional. Fiquem à vontade sempre para contar conosco. Economistas, contadores, administradores, engenheiros, advogados, todos. Fiquem absolutamente à vontade e sejam sempre muito, muito, muito bem-vindos. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito, mais uma vez, o privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando, né, os nossos conhecimentos, as nossas preocupações, as nossas precauções, como nós vamos abordar nesse fórum de hoje. Tá bom? Meu muito obrigado. Alguém vai compartilhar a tela? A Sueli vai começar com a gente? Eu vou falar Quem eu, depois do Pedro, depois do Marcos, eu vou falar por último. Só gostaria de agradecer por pelo favor. convite, né, estar participando dessa live tão especial, que é a última do ano. E, Pedro, eu serei presidente a partir do dia 2 de janeiro, se Deus quiser, né? Até 31 de dezembro, é o nosso querido Vanderlei Masson, que fez uma excelente gestão.
Foram 2, 4, 6, 8 anos à frente aí da presidência da PGESP. No meio desse caminho teve o Pascoal Risinadeu, que está sempre aqui com a gente. Hoje acho que ele não pôde participar. Então será uma honra realmente assumir, né, essa casa, que é a PGESP, e vamos em frente, né? E tenho mais 2 anos ainda de mandato do CRC São Paulo, então tem bastante coisa para fazer pela frente. Mas muito obrigada aí pelo espaço que vocês estão me concedendo aí para trazer várias informações, né? Quais são os artigos do Código de Processo Civil que os peritos têm que obedecer, têm que respeitar, têm que atender, dentre outras informações. Então, até daqui a pouquinho. Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Então, já que você ainda não tomou posse, eu vou dar os parabéns para o início, seguindo a tradição da PGESP, do primeiro dia dos seus 8 anos seguintes como presidente da Já pensou? pessoa. É isso aí. Não, a gente não pensa. Se a gente pensar, a gente não Não aceita. aceito, isso é verdade. Vamos lá adiante. Pessoal, eu queria começar então esse tema. Eu vou falar um pouquinho da lei do economista e do procedimento dentro do Corecon e do COFECON, mas eu sei bem que pode ser um pouco diferente entre os contadores, depois a Sueli poderá nos indicar também alguma coisa de diferença. Os conselhos profissionais, de um modo geral, eles foram criados como autarquias especiais nos anos 30, 40, 50, 60, até os anos 70, acho que começo de 80 ainda teve algum conselho profissional criado, justamente para que os próprios profissionais que pertencessem àquela categoria, vamos dizer assim, cuidassem da qualidade, cuidassem daqueles que estão exercendo a profissão. E que isso não passasse a ser algo que tivesse que ser resolvido na justiça. Alguma divergência, algum conflito no exercício profissional. Não foi diferente com o Conselho de Economia. A Lei 1411, de 1951, e o Decreto 31794, de 1952, eles estabelecem algumas funções. Depois houve uma complementação pela Lei 6.201 de 1978, mas basicamente é o seguinte: ao COFECON, ao Conselho Federal de Economia, cabe normatizar a profissão, ou seja, detalhar a profissão e supervisionar os CORECONs, além de contribuir, evidentemente, com o desenvolvimento nacional e organizar programas de valorização da profissão em todo o território que serão operados pelos conselhos regionais, CORECONs. Aos CORECONs, aos conselhos regionais de economia, cabe o registro dos profissionais, ou seja, manter os registros, certificar os registros, conceder as carteiras de identidade profissional, que, como vocês sabem, têm o mesmo valor que as identidades fornecidas pelas secretarias de segurança pública. E também, por um outro lado, a questão da fiscalização. Então, o Corecon também é responsável pela fiscalização. A gente poderia dar 3 patamares nessa questão da fiscalização. O primeiro é saber que profissionais não graduados em economia não podem exercer a profissão de economista. Então, uma das nossas tarefas, uma das vertentes dos nossos departamentos de fiscalização, ou fiscais, porque existem vários Corecons que, pela estrutura, não têm um departamento, tem alguns que, inclusive, não têm fiscal, o que é irregular, e no nosso caso do Corecon São Paulo, nós temos um departamento de fiscalização, composta por uma chefe, que é fiscal, um fiscal, mais um ou dois estagiários, dependendo do momento, que cuidam dessa área de fiscalização contra, vamos dizer assim, vigiando que nenhum profissional não graduado em ciências econômicas venha a exercer a profissão de economista. Também no segundo patamar, ele vai, o Departamento de Fiscalização trabalha sobre aqueles que são bacharéis em economia e que exercem a profissão de economista sem registro. Então, também estão irregulares, porque
não podem exercer a profissão de economista. Só pode exercer aquele, diz a Lei 1411, que só pode exercer a profissão de economista o bacharel em economia que esteja registrado no respectivo conselho regional. E uma terceira fase, que a gente poderia até dividir em duas, poderia ser terceira e quarta etapa. Primeiro, que esses profissionais registrados primem pela ética, pelos princípios éticos da profissão. E segundo, quarto lugar, então, é, é, o segundo ou quarto item da fiscalização seria primar pela qualidade. Só que esse tipo de coisa, nenhum conselho trabalha assim com muito afinco, nenhum conselho regional, por falta de estrutura, né? E o nosso conselho, a gente separa isso da fiscalização. Embora isso seja uma função de fiscalização, a gente não atribui aos fiscais essa tarefa, e sim temos comissões que cuidam disso. E ao falar da qualidade, nós também temos que ver qual é a especialidade ou o tipo de trabalho que o economista desenvolve. Então, por exemplo, alguém que é bastante visado em processos disciplinares, eu já explico os processos disciplinares, é o perito, é o assistente técnico. Normalmente o perito do juízo, assistente técnico menos, né? Porque ele está ali exatamente numa situação de conflito. Ele tenta apresentar o trabalho técnico dele a partir de um conflito entre as partes. E aí, como é que funciona isto na prática? O Conselho Regional de Economia, todos os conselhos, têm aquilo que nós chamamos de um Tribunal Regional de Ética. Esse Tribunal Regional de Ética é formado por todos os conselheiros efetivos. E ele é presidido pelo presidente do CORECON e tendo como vice-presidente do tribunal o vice-presidente. Então, eu sou, desde o ano passado, o presidente do Tribunal Regional de Ética de São Paulo. O Odilon Guedes, que é o vice-presidente do CORECON São Paulo, é o vice-presidente do Tribunal Regional de Ética. Nos outros 2 anos anteriores, eu era vice-presidente do CORECON, portanto, vice-presidente do Tribunal de Ética. Mas até chegar no Tribunal Regional de Ética, desculpe, esqueci. E existe um Tribunal Superior de Ética, que são os recursos que são lançados por aqueles que não se satisfazem com a decisão do Tribunal Regional de Ética. Ou seja, um reclamante que representou contra o economista não viu acolhido o seu pedido. Então, automaticamente, ele pode recorrer ao Tribunal Superior de Ética, que é composto pelo Conselho Federal, pelos conselheiros federais efetivos, sob a presidência do presidente do COFECON. Essas sessões são tanto do Tribunal Regional Federal quanto a do Tribunal Regional de Ética, elas são separadas das plenárias. Na prática, funciona assim. Todas as vezes que nós temos pauta para o Tribunal Regional Federal, Regional de Ética, a gente faz primeiro a sessão plenária, né, até das 11 até, sei lá, 13h30, alguma coisa assim. E aí, às 13h30, nós começamos o Tribunal Regional de Ética, em sessões separadas. São atas separadas, etc. Agora eu vou explicar por que tudo isso. Como é que funciona? O economista tem que cumprir o código de ética que está lá na consolidação. E o COFECON, o CORECON e as partes também têm que obedecer um rito que está também na consolidação, o rito dos processos disciplinares. O que diz esse rito e o que diz esse código? Bem, o código tem vários temas, várias questões que talvez o Zé Marcos aborde, a Sueli também, porque muitos desses itens estão no Código de Processo Civil. Mas, imaginando que uma pessoa, uma empresa, um advogado,
se dê por insatisfeito com o trabalho apresentado por um perito do juízo, entendendo que ele cometeu erros, que ele ultrapassou a sua qualificação, que ele torceu os fatos, que ele não obteve as informações necessárias para fazer o laudo e concluiu de forma incorreta. Bem, ele reclama isso no processo, mas ele também, se tiver algum motivo, algum fundamento, ele pode pedir isso também ao respectivo conselho profissional, no caso dos economistas, com o CORECON da região. Apresenta essa representação fundamentando por que está pedindo a punição do economista. Esse pedido é do conhecimento apenas da chefe do departamento de fiscalização, que passa ao presidente, no caso eu aqui em São Paulo, a chefe é a Bruna, e eu designo um conselheiro relator. Esse conselheiro relator vai estudar o processo, vai pedir mais elementos para verificar se aquilo que está sendo reclamado tem fundamento na parte processual, ou seja, se é admissível aquela reclamação, se ele tem os requisitos de admissibilidade. Então, ainda nessa fase, o perito denunciado não fica sabendo que está denunciado. Por quê? Porque nessa fase o conselheiro ainda vai colher as informações para verificar se poderia ser feita aquela representação contra o economista. Após pronto o relatório, e aí o conselheiro também pode, se entender adequado, ele pode pedir o auxílio dos advogados, do corpo jurídico do conselho, ele pode pedir a ajuda de outros conselheiros que sejam especialistas naquela área, ele pode pedir auxílio, inclusive, de outros economistas. Mas tudo isso em sigilo. Ou seja, só quem sabe que determinado economista está havendo uma reclamação contra um determinado economista é a Bruna, chefe da fiscalização, eu, presidente, e o conselheiro relator. Uma vez pronto o voto do relator, o presidente ele abre a pauta, ou coloca em pauta da próxima reunião do tribunal. Nessa próxima reunião, o conselheiro faz o relato do processo e ele pode votar a favor de ser arquivado o processo por não estarem presentes os elementos de admissibilidade, ou, se estiverem os elementos de admissibilidade, ele pode sugerir a continuidade do processo. Ou seja, se por acaso ocorrer de ser continuada o processo, ele vai ter que indagar ao perito, pedir ao perito que se defenda, que apresente a sua defesa. E depois de apresentada a sua defesa, se não for algo muito complicado, o próprio relator vai analisar a defesa, analisar a argumentação de um de outro e chegar à conclusão se deve ou não ser condenado ou não ser arquivado o processo contra o economista. Nesse momento, existe a possibilidade de algumas penas que vão desde a advertência até a suspensão. Eu, nesses anos todos de conselho, considerando o mandato anterior que eu tive, eu já estou no 7º ano, final do 7º ano como conselheiro. Eu só vi um caso de suspensão, e fui justamente eu o relator, lá em 2010. Mas eu conto o caso depois. Então, normalmente não acontece isso. De qualquer forma, se por acaso for arquivado o processo, o reclamante será informado também de que houve o arquivamento. E aí sim, ele pode ou não recorrer contra a decisão ao Tribunal Superior de Ética.
em qualquer das duas situações. Vejam, a segunda situação, que é depois do perito se manifestar, evidentemente, alguns meses depois da primeira sessão, porque esse é o tempo necessário para a pessoa se defender, se o economista se defender, o jurídico dar o seu parecer e o relator apresentar. Então, basicamente, são esses os ritos que nós fazemos, certo? O número de processos, às vezes, aumenta dependendo de algumas estratégias de advogados, as estratégias de partes. A gente não olha isso, porque não podemos olhar. Nós precisamos ver objetivamente o que aconteceu. Porque a função do tribunal, na verdade, qual é? A função de qualquer tribunal é inocentar os inocentes. Vamos deixar assim por redundância mesmo. É inocentar quem não tem culpa e é penalizar quem tem culpa. Esse é o objetivo do tribunal. Então, se houver culpa de alguém, o tribunal tem que condenar, em tese, né? Tem que condenar. E se não, por que condenar? Então, eu vou fazer uma palavra aqui que é um pouco genérica. É, Nós defendemos os bons economistas e punimos os maus economistas, aqueles que não cumpriram com a ética ou com a qualidade do trabalho. Eu queria mencionar só isto como roteiro processual dentro do Corecon, mas passo ao José Marcos, que talvez ele queira comentar umas outras questões aí que a gente. Depois voltamos, falamos, depois que a Sueli falar também, a gente apresenta alguns casos práticos, tá bom? Sem falar os nomes, claro. Sim, claro. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais profundamente dessa abordagem que o Pedro comentou, podem visitar a página do Conselho Federal de Contabilidade, na regulamentação da profissão, né? Tem lá uma aba e é o título 6, título número 6, e o subitem 6.3. Né? O subitem 6.3 tem lá procedimentos de julgamento ético profissional, passo a passo indicando cada uma dessas fases que o Pedro citou. Desde o momento em que uma determinada denúncia chega no nosso conselho, passa pela presidência, que elege um relator, que analisa todos esses conceitos, todas essas premissas iniciais necessárias, exigidas, né, para poder ter o acolhimento dessa denúncia, porque não basta meras argumentações, é preciso que, no mínimo, tenha o quê? Provas, evidências, né, necessárias, suficientes, né, para o acolhimento de uma denúncia. Né? É algo muito grave que passa a fazer parte do currículo da pessoa, né, no conselho, né, do prontuário, né, do profissional. Então, isso é levado muito, muito a sério por todos que fazem parte deste rito, né, de fiscalização, desse rito ético-disciplinar. Tá? E na contrapartida, né, eu queria compartilhar aqui com vocês, eu não sei se eu já estou disponível para compartilhar, Denise, já, né? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui um pouquinho, eu já estou aqui como anfitrião, eu só vou mostrar para vocês uma coisinha, não, desativou, Denise. Agora sim, Zé, agora sim. Opa, beleza, então deixa eu só ver aqui, se eu não faço bobagem, deixa eu ver aqui onde é que está a tela, só para vocês verem aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui o site, né, Sim. do Conselho Federal de Economia, e lá o item 6, né, nós temos todos esses itens aqui, e temos o Código de Ética, né, está um pouco antes, este procedimento todo citado pelo Pedro, está no item 6, né, mas nós temos aqui também o Código de Ética do economista, tá, que está lá no nosso item 3, tá? Item 3, Código de Ética, no subitem 3.1. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, tá bom? Mas, antes disso, agora só continuando, agora vocês estão vendo aqui algumas questões que eu vou abordar com vocês, a respeito de requisitos obrigatórios, como bem já abordado pelo Pedro Afonso. Ser bacharel em Ciências Econômicas, estar devidamente registrado em situação regular perante o Conselho Regional de Economia,
né? Ter conhecimento e manter-se sempre atualizado sobre as normas técnicas específicas. Vamos falar aqui para vocês, vai citar novamente aí a questão, né, da regulamentação da profissão, o anexo 3, a resolução do COFECON, essa 1733, é lá de 2006, e anexo 1 da resolução 1790 aí de 2007, que ditam aí a respeito desta questão sempre de estar atualizado. E tem também a questão da legislação pertinente à atividade pericial, abrangida pelo Código de Processo Civil, Código Penal, e sem falar da legislação atinente à matéria que está sendo periciada. Então, se nós estamos lá falando a respeito, né, de procedimentos trabalhistas, precisamos de estar atentos à regulamentação pertinente. Se estamos falando a respeito de dissolução societária, temos que estar atentos à regulamentação pertinente. Não se trata de advogar, mas se trata de termos o conhecimento suficiente para estarmos inseridos dentro desta realidade processual, né? Muito bem. O conhecimento específico sobre o objeto, né, e o objetivo da perícia, né? Está lá no artigo 465 do Código de Processo Civil, né? As citações a respeito aí, né? E que impõe ao juiz o dever de nomear apenas perito especializado no objeto da perícia. E aí é onde entra exatamente o quê? As certificações de competência, que nós também encontramos o devido amparo na nossa regulamentação profissional. No caso aqui, eu estou citando para vocês o anexo aí da Resolução 733, né? E a 1790, tá? Porque lá está falando a respeito justamente dessa situação. E os profissionais devem sempre, e isso aqui é extremamente importante de estar sendo citado para vocês, seguir as orientações e as diretrizes que estão definidas aí no Código de Ética do economista. No caso, o contador, no Código de Ética do contador, do administrador, do engenheiro, mas aqui nós estamos falando especificamente dos economistas, então estamos falando aqui daquele item 3, que comentei com vocês agora há pouco, apontei aqui no site do Conselho Federal, né, que é o item 3, capítulo 3, a profissão do economista, a ética da profissão, tá? E dessa forma você executa um trabalho com segurança e está sempre sobre a guarida, sobre a proteção do Código de Ética Profissional. Isso é muito importante. E isto é extremamente importante, e eu ressalto, porque quando o processo ético chega e a gente tem a tranquilidade de ver que o profissional atuou dentro desses parâmetros, dentro dessas diretrizes, é um alívio, é uma situação de conforto muito grande para aqueles que têm essa responsabilidade enorme de fazer parte de um tribunal de ética, tá? Então, por isso, eu estou ressaltando para vocês aqui a importância de estarmos sempre bem enquadrados dentro deste procedimento. Estar inscrito no cadastro dos tribunais de justiça, né, a que se vinculem aí os juízes, é obrigatório, tá? É necessário que você esteja lá devidamente cadastrado, né, com o seu cadastro, inclusive regular, tomar bastante cuidado para estar atualizado, né? Não deixar o cadastro vencido, tá? Cuidado com essas coisas, o cadastro tem a validade de 2 anos, né? A documentação. Um ano, Marcos, mudou. Perdão, 1 ano. Isso, tá? E, por fim, aí a questão que eu quero citar aqui para vocês, que é facultativo, mas é um diferencial absolutamente importante. É o Cadastro Nacional de Peritos e Economistas, aí, que está na Resolução 1951 de 2016. Tá? Ele não é obrigatório, mas é um tremendo diferencial, tá bom? Eu preciso citar isso para vocês aqui, porque realmente é importante. Falar só um pouquinho a respeito dessas obrigações, né? Precisa atuar com imparcialidade, honestidade, independência, zelo, diligência, né? Idoneidade, né? Então, tudo isso para evitar aí a questão das multas, indenizações, inabilitação, né? Nos termos aí do artigo 158 do Código de Processo Civil. Nós estamos sujeitos às punições envolvidas não só no Código de Ética, mas também no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, tá? Então, falando aqui a respeito disso,
né, o profissional que eventualmente, né, não haja na conformidade dessas regulamentações aqui. O Código de Processo Civil, artigo 157, 158 e 468, tá? A responsabilidade criminal está nos artigos 342 e 347 do Código Penal. E a responsabilidade ética, como eu acabei de citar para vocês aqui, né? E tem três da regulamentação da profissão, né? Que é o Código de Ética, tá? Nós temos várias outras aqui, só para a gente falar um pouquinho também, estender um pouquinho a respeito, né? Temos aí a questão dos outros profissionais também. No caso aí dos profissionais de contabilidade, tem uma norma específica lá, né? A NBC-PP 01 aqui, que é do perito contábil. Então, vejam vocês, tudo isso leva a gente a muitas ponderações, a termos sempre o quê? A responsabilidade acima de qualquer coisa quando estamos fazendo o quê? Desenvolvendo a nossa atividade de perito. Quero passar um pouquinho aqui para a Sueli, para ela falar, fazer uma abordagem, né? E depois eu volto para apresentar aqui um brinde, um checklist que ela fez aqui para a gente, certo? Eu acho que isso aqui é extremamente importante e nós vamos deixar como material de apoio, tá bom? Sueli, com você um pouquinho para falar. Muito bom. Tem até as 8 horas para falar ou não, Pedro? Vamos lá. Olha, isso daí é igual aquele sermão. O sermão, o padre faz os primeiros 5 minutos, ele faz para Deus, tão entusiasmado. Dos 5 minutos aos 10 minutos, ele fala para o povo, aplicando na prática. E dos 10 minutos em diante, ele fala para o diabo, porque nem o povo, nem Deus escuta mais. Escuta mais, Pode tentar falar até as 8, mas eu não sei quantos vão ouvir. Vamos ver, quem sabe. Mas vamos lá, pessoal. Na realidade, a agenda seria até um pouco mais extensa, mas eu já percebi que não vai ser possível, até pelo limitador de tempo que vocês têm, que é 1 hora a sua atividade. Mas vamos tentar, pelo menos, abordar os artigos do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigir em 2016, que são mais infringidos pelos peritos e que acaba caindo nessa situação que o Pedro e o José Marcos falaram, que é de os juízes pedirem para direcionar, né, para os conselhos de classe as reclamações, as representações. Então, eu trago aqui para vocês quais artigos são esses, os principais. A gente não quer esgotar esse assunto de forma nenhuma, mas pelo menos os principais, quais são? E também trago para vocês orientações para o aprimoramento da atuação na esfera judicial e o cuidado com esse compromisso profissional que a gente assume quando do aceite das nomeações. Então, muito bem. Essas normas que o Zé Marcos falou, que é o Código de Ética, e vocês também têm normas técnicas específicas, aqui eu estou abordando e direcionando para o economista, tá, Pedro? Então, assim, a desobediência a quaisquer normas brasileiras de economia é considerada uma infração ao Código de Ética do profissional economista, que é a mesma coisa para nós contadores, tá? Então, é importantíssimo, e além de importante, é um dever de nós profissionais que atuamos na área da perícia, conhecermos essas normas técnicas específicas, que é o anexo 3 à resolução do COFECOM 1733 de 2006, e o anexo 1 à resolução número 1790 de 2007. E sempre a gente tem que acessar essas normas, aonde? No site do criador. Quem é o criador? É o COFECOM, é o Conselho Federal de Economia, tá? Porque às vezes a gente vai consultar essas normas no Google e você vai ter uma devolutiva de uma norma que está desatualizada. Então, é sempre importante a gente fazer as consultas diretamente no site dos Conselhos Federais, no caso dos economistas do COFECOM. Além disso, para atuarmos na perícia, nós temos que conhecer, no mínimo, os artigos de 464 a 480 do Código de Processo Civil, tá? Porque é ali que vai ter as normas, a obrigatoriedade do que a gente tem que cumprir no momento que a gente está funcionando como perito, seja perito do juízo, seja como assistente técnico. É fato que para o perito do juízo, as obrigações e as exigências são muito maiores do que para o assistente técnico, e vocês vão perceber isso já já, tá? Bom, o Zé Marcos já comentou também que para o juiz nomear um perito, um profissional, ele vai ter que ser assistido por um perito, né, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.
E ele vai acabar nomeando um profissional que tem a expertise, né, inerente àquele objeto da perícia que está sendo discutido naquele processo. Então, não adianta nomear um médico para atuar num processo que envolve questões técnicas de economia, questões financeiras, questões contábeis, né? Então, na realidade, o juiz ele tem que ter esse discernimento de nomear o profissional que tem essa especialização no objeto da perícia. Então, isso daí deve partir do próprio juiz que nos nomeia, tá? E aí, o mais que é bastante interessante, que no artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico. Artigo 156, que eu estou falando aqui, são artigos do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, tá? Muito bem. Lá no parágrafo 1º desse artigo, veja o que está escrito. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. O que significa um profissional legalmente habilitado? É aquele que está registrado no competente conselho de classe. No caso dos economistas, registro no CORECON. No caso dos contadores, registros no CRC. Então, isso está definido na lei, tá? E o juiz ele vai poder nomear quem? Os profissionais que estiverem inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Por isso que o Zé Marcos já explicou para vocês que a obrigatoriedade de estar inscrito no cadastro é dos tribunais de justiça, tá? Os cadastros que foram criados pelos conselhos federais, que na realidade foi também para atender, né, esse novo Código de Processo Civil, porque ali existia até a possibilidade dos tribunais escolherem os profissionais o cadastro relacionado aos conselhos de classe, tá? Então, o que aconteceu? O CRC, o Conselho Federal de Contabilidade foi criar o seu cadastro, o COFECON foi criar o seu, o Conselho Federal de Administração foi criar o deles também, e no final não estão utilizando da forma que a gente imaginou, né? Então, tivemos um maior trabalho para criar esses cadastros e não estão sendo utilizados diretamente. Por quê? Porque cada tribunal criou o seu cadastro. Então, nós temos que estar inscritos nesses cadastros dos tribunais para que a gente possa atuar com o perito do juízo. Mas é muito importante aquilo que o Zé Marcos falou, é um diferencial. No caso dos contadores, ainda a gente tem que cumprir educação profissional continuada para se manter inscrito no cadastro. No caso de vocês, economistas, ainda não tem essa exigência, tá? Mas é um diferencial, afinal de contas, vocês tiveram que cumprir pré-requisitos para poder estar inscrito nesses cadastros. Bom, muito bem. Indo um pouquinho mais adiante e lembrando algo que é muito importante, como é nomeado o perito judicial? O procedimento de nomeação, ele segue o rito definido pelo Código de Processo Civil. Portanto, a perícia, ela está inserida, tá? E ela tem que respeitar, seja a perícia ou seja o perito, essa ciência que envolve a perícia, e seja o profissional, o perito, ele tem que respeitar o que está no Código de Processo Civil. Por isso que nós temos que obedecer artigos específicos do Código de Processo Civil, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Já vamos direto aqui para os artigos, porque senão eu não vou ter tempo de explicar tudo. Nós temos lá no artigo 465, então, que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, tá? Então, isso está na lei, não tem como escapar dessa situação. O juiz tem que nomear o perito que é especializado no objeto de discussão técnica que está no processo judicial. Muito bem. Aí, nós vamos lá no artigo 474, e aqui já tem um problemaço se a gente não atender o que está aqui. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Então, assim, pessoal, quem atua como perito do juízo precisa prestar muita atenção, tá? Obrigatoriamente, você tem que comunicar o início dos trabalhos e onde eles estão sendo realizados. Isso cabe, inclusive, se esse artigo, se o que está dito aqui não for obedecido pelo perito do juízo, cabe nulidade da prova pericial, cabe nulidade do processo da juntada do laudo para frente, tá? Então, às vezes, por uma questão tão simples da gente resolver, né, o perito acaba perdendo
a condição de receber os seus honorários e ainda vai ter o seu trabalho anulado. Então, isso daqui é uma obrigatoriedade que tem que ser cumprida, não pode ser esquecida. Isso daí vai estar no nosso checklist, tá aqui, nós elaboramos para poder ajudar os profissionais e nós também, né, Marcos, a cumprir todas as etapas que são exigidas pelo Código de Processo Civil. Então, esse é um deles. Ah, mas aqui isso ali é um simples cálculo e liquidação de sentença. Não interessa, vamos aqui no artigo não está distinguindo, é para cálculo e liquidação de sentença, você não deve comunicar o início e somente para elaboração de laudo pericial. É lógico que para cálculo e liquidação de sentença também, né, abrange a elaboração de um laudo pericial. Mas seria uma questão um pouco mais simplificada, no sentido de que as partes já discutiram o que tinha que discutir na fase inicial do processo, na fase de instrução, e nós já estamos no segundo momento do processo. Não interessa, nós temos que comunicar o início dos trabalhos, tá? Tendo assistente técnico indicado ou não. Por quê, pessoal? Está aqui. As partes terão ciência e não os assistentes técnicos, ok? Então, nós vamos fazer esse comunicado ou por intermédio de uma petição, que a gente comunica, tá? Ou por intermédio de um e-mail, né? Se assim tiver declinado os e-mails dos senhores advogados, que representam as partes no processo, e aí vocês copiam os assistentes técnicos indicados no processo. Não esqueçam disso. E também não esqueçam de cobrar a devolutiva de que essas pessoas que vocês enviaram o e-mail realmente efetuaram a leitura do seu e-mail, tá? Isso é importante, senão depois eles vão falar, mas eu não recebi nada. Não está aqui, ó. Eu pedi a prova de que você recebeu e que você efetuou a leitura. Isso é importante. Então, se a gente for parar para pensar num outro artigo aqui que também é bastante importante, deixa eu só já ir direto para ele. Marcos, eu estou cortando várias coisas aqui porque realmente não vai dar tempo. Mas vai estar no checklist. Tá, no artigo 466 do Código de Processo Civil. Outra situação, outra condição que nós temos que cumprir. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe for cometido. Ok. Só que, veja lá no parágrafo 2º o que está escrito. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação. Bom, então, se nós tivermos a necessidade de solicitação de documentação complementar, sempre vamos fazer com cópia para os assistentes técnicos. E aqui está diretamente indicado assistentes das partes, tá? Não esqueçam disso, isso aqui também cabe nulidade do laudo. Os excertos de julgados que nós trazemos aqui no final dessa apresentação é para comprovar que isso daqui tem casos reais que os juízes já anularam o laudo por conta do não cumprimento dessa exigência, tá, pessoal? Então, você vê, é uma coisa muito simples para a gente cumprir. Outra questão que acabou sendo implicitamente, né, interpretada por alguns advogados, se a senhora receber documentos, a senhora tem que compartilhar com a minha parte, né, por exemplo. Né? Isso aí a gente já teve várias provocações nesse sentido. Eu não vejo que é bem isso que está escrito aqui, né? Nós temos que permitir o acesso. Se o assistente técnico não se interessa, nós vamos ficar agora de babá de assistente técnico? Não dá. Mas nós temos que cumprir, de alguma forma, essa situação que está sendo trazida como interpretação por alguns advogados. Então, você já avisa a parte que lhe entregar a documentação, que é, né, detentora dos documentos que você está solicitando, que ela também compartilhe com a parte adversa. Tá? Então, isso tem que ficar também muito claro, isso daí tem que ser muito transparente, para que não exista nenhum tipo, né, de provocação no momento que a gente protocola o laudo, aí começa, né? O laudo não está contento de uma das partes, aí eles vêm, pegam o nosso checklist, parece que, sabe, Renê, que eles pegam o nosso checklist e veem, a perita não fez isso, a perita não fez aquilo, aí vão pedir nulidade ou vamos provocar um esclarecimento adicional ou até mesmo a nulidade do laudo. Já no artigo 477, nós temos aqui uma obrigatoriedade que não estava contemplada no Código de Processo Civil de 1973.
O artigo 477 do Código de Processo Civil de 2015 diz o seguinte: o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz. Ok. Lá no parágrafo 2º desse artigo 477, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Primeiro, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, se ele tiver, né, se ele compareceu nos autos. Lá no 2, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, nós temos o dever, enquanto peritos do juízo, de prestar esclarecimentos. O que tem acontecido, Pedro, em relação a reclamações dos juízes, a representações dos juízes perante o conselho de classe do CRC, é exatamente em relação a isso. O perito desaparece, olha que legal. Ele entrega o laudo, ele recebe seus honorários e aí ele some. Né? Ele acha que ele só vai comparecer no momento que ele quiser. Cara, você foi intimado por um juiz, você tem que comparecer porque tem uma obrigatoriedade, e o juiz vai mandar te representar no órgão de classe. Isso daí está no parágrafo 2º como uma obrigação e tem também as previsões nos artigos específicos do Código de Processo Civil, quais são as penalidades que o juiz pode imputar a esse profissional desidioso. Bom, então, o que é importante de tudo isso que a gente falou, e muito rapidamente? O novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, né, ele está vigente aí desde 2016, ele traz transparência e publicidade dos trabalhos. Né? Então, isso é muito importante, sabe? Permite o contraditório técnico. De novo, vamos ser redundantes e falar a palavra importante? Sim, é importante a presença do assistente técnico, principalmente aquele que é profissional, aquele que sabe o que ele tem que fazer. O assistente técnico ele tem que colaborar na busca dos elementos probatórios para auxiliar o perito do juízo. Tá? Essa é uma das principais funções do assistente técnico e que muitas vezes deixa a desejar nesse ponto. Né? A gente precisa de documentos fidedignos, não é entregue aquilo que a gente solicita, aí, nossa, como aquela perita demora para elaborar a prova. O problema é que você solicita a documentação, ela não vem de acordo com o que a gente pediu, mas você tem que analisar o que vem, né? Aí você tem que fazer vai lá, retrabalhar tudo aquilo que você já analisou, analisa aquilo que veio e solicita novamente o complemento que não foi atendido. Então, essa transparência de publicidade, eu acho que tem que ser das duas partes, né? Tanto do assistente no momento dele estar nos ajudando em relação à coleta de documentos fidedignos, assim como o perito do juízo em estar informando as diligências intermediárias e a diligência inicial, que seria a tal do início dos trabalhos. Lembrando que para tudo isso a gente tem até um direito, veja, são poucos os direitos do perito do juízo, mas um deles está lá no artigo 473, parágrafo 3º. Para o desempenho da nossa função, seja o perito, seja os assistentes técnicos, a gente pode se valer de todos os meios necessários, né? Obtendo informações e solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas. Então, nós temos o direito de pedir, sim, aquilo que a gente entende necessário para emitirmos uma opinião com segurança, porque a partir da nossa opinião técnica, igual a laudo pericial, é que o juiz vai decidir, vai proferir a sua sentença. Tá? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, né, pessoal? Bom, o que eu gostaria de tratar rapidamente, Marcos, é o seguinte: eu trago aqui como exemplo para vocês um despacho de um juiz que me nomeou. Todos esses artigos que eu estou falando para vocês, esse juiz ele fundamenta essa nomeação nesses artigos, que eu tenho que cumprir o disposto no artigo 157, no 466, no caput, parágrafo 2º, e no 473. Ah, mas você não abordou ainda com a gente 157 e o 473. Então, vamos lá. O que é o artigo 157? O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz. Né? Vai empregar toda a sua diligência e pode até se excusar do encargo alegando motivo de fórum íntimo, motivo legítimo. Muito bem. O artigo 473, pessoal, é outro que eu preciso comentar com vocês. Eu sei que o Pedro e o José Marcos vão entender.
que acontece nesse artigo 473, que está no novo Código de Processo Civil? Ele define uma estrutura mínima de laudo, tá? E já tem juízes fundamentando a decisão da designação de uma perícia e exigindo que os peritos cumpram essa estrutura mínima, que é exposição do objeto da perícia, análise técnico-científica realizada pelo perito. Isso tem que ser declinado no nosso trabalho, pessoal. Inciso 3º desse 473. Qual o método que nós utilizamos? Esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento. Inciso 4º. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, seja pelo juiz, seja pelas partes, ou até mesmo pelo órgão do Ministério Público, se ele estiver presente num processo que a gente estiver nomeado como perito do juízo. Aí você vai falar para mim, nossa, Sueli, mas onde está a conclusão? Né? Nós não estamos vendo inciso 5º, conclusão. Ali não está mesmo, mas vamos continuar, pessoal? Lá no parágrafo 1º do artigo 473, temos o seguinte: no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Está aqui, tá? Então, não é só responder quesitos, pessoal, tem que ter a conclusão. Aliás, o que as pessoas mais, a ansiedade maior é de saber como a gente alcançou as nossas conclusões, tá? Então, isso é importantíssimo. Na norma dos contadores, existe a exigência de estar contemplado na elaboração do laudo do item conclusão. E tenho certeza que na norma de vocês também existe essa exigência. E, ademais, além de estar nas normas, está também no Código de Processo Civil, tá? Bom, e aí está o checklist, né, Marcos? Que na realidade, a ideia, né, o objetivo de ter sido feito esse checklist com todas as etapas que a gente tem que cumprir, e na coluna aqui do lado direito está a fundamentação no Código de Processo Civil. Qual o artigo que cada etapa dessa está atendendo, tá? Então, esse checklist é para controlar a qualidade do trabalho que a gente executa. É lógico que a questão do conhecimento técnico tem que existir, mas isso aqui são cumprimentos de procedimentos exigidos no Código de Processo Civil. Desculpa, acho que alguém ia falar alguma coisa. Acho que não, acho que não. Não. Bom, então aqui só posso falar rapidamente, Marcos, do checklist? Acho que é Sim, importante. tá na tela, né? Todos Isso. estão vendo o compartilhamento? Bom, então, pessoal, esse checklist é para a gente controlar a qualidade do nosso trabalho. Muito bem, então, está lá no 1. Os prazos foram cumpridos? Artigo 157. Eu vou ler só as etapas, porque todos eles têm a fundamentação, tá? Número 2, etapa 2. Foi dado ciência às partes sobre a data de início dos trabalhos e local? Ih, caramba, eu esqueci, mas ainda dá tempo. Vamos fazer a comunicação. Não deixa sem fazer essa comunicação. Item 3. Foi observado como limite objeto da prova pericial? Tomem cuidado, às vezes os quesitos, nossa, eles são assim extremamente loucos, né, para não falar outra coisa. Então, extrapola o limite do objeto que está ali naquele processo que a gente tem que cumprir, né? Então, fato é que nós temos que analisar o processo na íntegra, e não só do despacho da decisão da nossa nomeação para frente, é o processo como um todo, para a gente poder extrair qual objeto e qual objetivo. Senão, como é que você sabe qual é o limite, né? Então, isso aqui já tem que fazer parte de um planejamento inicial. E aí, nesse planejamento inicial, você já vai identificar qual é o objeto e objetivo da prova pericial. Muito bem, houve comunicação prévia das diligências a serem efetuadas, caso elas foram necessárias? Item 5, se baseou em fatos, dados e provas suficientes? Será que aquilo que a gente solicitou é suficiente? Será que eu não tenho que ampliar o alcance dos meus exames para que eu tenha segurança para emitir a minha opinião técnica? Lá no item 6, os fatos alegados ou negados foram confirmados pelas provas documentais disponíveis? No item 7, foi produzida de acordo com os princípios e métodos confiáveis? Então, nesse momento, se você já elaborou o laudo,
né, que o ideal seria você fazer isso concomitantemente à elaboração do laudo, mas o meu laudo está pronto, Sueli, então eu vou ver agora se eu atendi todos esses itens desse checklist. Será que eu realmente utilizei um método confiável? Eu consigo defendê-lo amanhã, no momento que eu tiver que prestar esclarecimentos, né? Lá no item 8, houve coerência lógica na exposição realizada? Será que se você pedir para alguém ler o seu laudo, esse alguém vai entender o que você quis dizer? Será que ficou claro? Será que eu usei frases curtas, né, José Marcos? Frases objetivas? O Zé puxa minha orelha em relação a isso. Quanto mais a gente escreve, mais a gente erra, mais a gente se perde no raciocínio, né? Então, isso é difícil, como é difícil escrever, né? Como é difícil realmente elaborar a redação. Lá no 9, o laudo foi instruído com elementos que justificam o raciocínio e a formação das conclusões. Outra coisa importante, a gente não se contradizer nas respostas aos quesitos e na conclusão. Elas não podem, cada uma, essa foi para um lado, essa foi para o outro, elas têm que ser coerentes, elas têm que ser correlacionadas. Tá? Então, é importante, depois que finalizar a elaboração de um laudo completo, né, com resposta aos quesitos, conclusões e tudo mais que é exigido, nós temos que fazer uma leitura para saber se está tudo coerente e condizente. Tá? Lá no item 10, a linguagem adotada foi de fácil compreensão? No item 11, a conclusão foi fundamentada e circunstanciada de forma adequada? No item 12, a exigência de requisitos mínimos para a elaboração do laudo foi atendida? O que está lá no artigo 473, que o juiz, naquele despacho que eu falei para vocês como exemplo, que ele, inclusive, definiu e obrigou que eu fizesse o trabalho dessa forma. Mas, assim, isso aqui, pessoal, está no Código de Processo Civil. Então, independente do juiz, né, colocar dessa forma na decisão que ele nos nomeia, nós somos obrigados a cumprir o que está no artigo 473. Lá no item 13, respondeu a todos os quesitos de forma conclusiva? Tá? Então, aqui tem esse checklist. Eu tenho certeza que se vocês cumprirem todas essas etapas e tiver conteúdo técnico e servível, a sua prova pericial está aprovada com nota 10. Né, Marcos? Isso, exatamente. E sempre lembrando, além desses requisitos todos que podem eventualmente aí ensejar uma representação por conta da não apresentação, né, por conta do não cumprimento, nós temos outras questões que são outra questão, que é a campeã das campeões em relação a questões de representação. É o prazo, gente. Não tem nenhuma outra reclamação maior do que o descumprimento de prazo. Tá? Então, isso aqui eu estou falando de forma genérica para todas as profissões, não apenas como economistas, contadores, administradores, é para todos. Tá? Estou generalizando aqui para não ficar centrado em nenhuma profissão. O prazo precisa ter um cuidado redobrado com a questão do cumprimento dos prazos. E aí nós estamos falando exatamente do quê? Da parte mais difícil da gente conseguir controlar, a gente conseguir programar. Quantas vezes o laudo poderá voltar, dependendo da questão dos esclarecimentos? Esclarecimentos que podem ser solicitados e que é um direito da parte de solicitar os esclarecimentos do perito do juiz. Qual o alcance? Qual o tamanho do retrabalho que você tem que fazer quando do retorno deste laudo para você, né? Então, nós precisamos lembrar e chamar a atenção para vocês. Questões de representação envolvendo o descumprimento de prazo é uma das mais recorrentes. Precisamos redobrar o cuidado com isso, tá? Até o exemplo que eu trago aqui, né, Isso. nos próximos slides. Eu acho que esse próximo, Marcos, dos prazos processuais, fica aí para eles como um presente, pessoal. Aqui está a descrição de todas as etapas e os prazos que nós temos que obedecer. Essa primeira tabela aqui é prazos a serem obedecidos pelo perito do juízo, tá? Então, tá aí a descrição da etapa, os prazos e a fundamentação de novo aí no Código de Processo Civil. E a próxima? Isso, pode falar, Marcos. Isso, e na sequência aqui, os prazos a serem obedecidos pelas partes aqui, envolvendo também a questão dos assistentes técnicos, não é isso? Isso, exatamente. Então, isso aí fica aí um resumão para vocês, né?
É lógico que eu acho que é muito importante que vocês leiam esses artigos na íntegra, né? Para até, quem sabe, se tiver algum errinho, eles podem até me corrigir, eu corrigir você, né, Marcos? Sim, sim, claro. Esse Bom, material vai ficar à disposição de vocês, tá? Para é, esse checklist e também relatório, né? Onde tem aí os prazos a serem cumpridos e observados, sempre lembrando, né, que o nosso enfoque aqui é da melhoria contínua do trabalho, da qualidade, como o Pedro abordou, né? Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui para o Pedro Afonso falar a respeito de alguns casos práticos que ele tinha citado, né? Depois a gente volta aqui para a Sueli também abordar aqui um pelo ou menos dois dois, casos, né? né? Pelo Uhum. menos dois aqui para a gente fechar o assunto. Pedro. Então, continuando, aliás, mencionando mais uma situação aqui, que é 10 segundos, falamos das pessoas que estão aqui conosco, e vejo que a Leandra Stein é de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, contadora. Cachoeiro de Itapemirim, que além de ser terra de Roberto Carlos, hoje vive um grande amigo mesmo, meu, que é o bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando. Mas vamos adiante. Olha, eu vou falar só dos casos mais extremos, porque existem outros casos, talvez o Zé Marcos coloque. Ó. Um caso extremo é o perito, especialmente o assistente técnico, vender aquilo que ele não pode entregar. Ou seja, dizer para o cliente que ele vai ganhar ação. Nem o advogado deve fazer isso. A única vez que eu tive que suspender um economista e a empresa dele, em 2010, foi exatamente por isso. Ele ia às ruas fazer propaganda do trabalho dele como assistente para revisar processos, especialmente de financiamentos de automóveis, com teses que não eram mais validadas no judiciário, dizendo que poderia parar de pagar porque ele garantia a vitória. Um desses casos, uma senhora que foi abordada por ele na rua, era vendedora pracista e sustentava a mãe idosa e doente. Ela fez isto. 3 semanas depois, ela perdeu o carro e perdeu o emprego de vendedora pracista. E denunciou ao Corecon. Eu fui o relator e tive que suspendê-lo por 1 ano e meio no exercício profissional e também a empresa dele. Outro caso que é bastante comum, também aconteceu, uma outra condenação, aí eu estou falando de condenações mesmo, né? Aquele famoso cálculo de precatórios e ações para garantir ações judiciais. Eu não vou falar muito, porque eu sou absolutamente contrário a esse tipo de recurso dentro do judiciário, né, em termos de garantia, porque não tem funcionado há muitos anos, mas as pessoas ainda vendem essa ideia. Mas o que eu falo sobre o assistente que fez o trabalho, simplesmente é o seguinte: ele não tomou os cuidados necessários para obter toda a documentação dos desdobramentos das ações. Então, houve desdobramentos, houve incorporações, houve aumento de capital, etc. E quando você faz isto, uma ação lá de 1980 não significa uma ação de 2023. Pode significar 10 mil, pode significar menos, depende da forma como você analisa. E ele fez isso, só que houve duas informações. O juiz perguntava o seguinte: essa era uma representação de um juiz. Como é que o conselho pode me explicar por que 4 mil é igual a 400 mil? Porque existiam dois números diferentes e ele queria saber qual era o número certo, né? Aí eu refiz todo o trabalho para poder justificar o que tinha acontecido. Mais uma coisa também importante: não fazer nada sem examinar toda a documentação, não afirmar nada sobre aquilo que o perito, o assistente, não vê. Se não viu o contrato, não pode informar sobre o contrato. Não pode dizer que o contrato tem, por exemplo, cláusulas irregulares ou cláusulas X e Y, que são assim, assim. Só você vendo o contrato. Se você não conseguir ver, não tem que afirmar nada. Se você não conseguir olhar o demonstrativo, não pode afirmar nada. O que você pode fazer
é, eventualmente, numa situação em que você não dispõe dos demonstrativos, refazer todo o trabalho e todo o saldo da operação para ver se chega no mesmo número. O que você vai dizer no final é: o número que está proposto por uma das partes é este, e o cálculo feito por este perito ou por esse assistente é outro valor. Em algum momento nesse meio tempo houve uma diferença de critérios e é bom que isso seja aprofundado com a documentação completa. Falo só mais de um caso. Recebi uma vez para relatar 25 representações de 25 processos diferentes contra o mesmo perito na área previdenciária na região de Santo André. Como é facultado ao assistente, ao conselheiro relator, fazer um exame prévio, fazer pesquisas prévias, então eu liguei para o perito e falei: o que está acontecendo? Você não cumpriu prazo em o processo nenhum. A juíza mandou processar você e, pelo jeito, você não cumpriu. Aí ele falou: porque acontece que a minha mãe ficou doente e eu tive que. Estava até com alguns casos prontos, mas não dei atenção para sua mãe. Falei: você falou isso para a juíza? Ele falou: não, não fui falar com a juíza. Então eu te dou até depois da manhã para você falar com a juíza, senão eu vou levar adiante o processo. E aí foi o que aconteceu. Ele foi falar com a juíza, aí lembram do fax? Isso é no tempo do fax ainda. Veio um fax desse tamanho, 2 metros de fax, com a manifestação da juíza dizendo que o perito era o melhor perito com quem ela já tinha trabalhado, a pessoa que mais respostas dava para ela, que ela estava super satisfeita com o trabalho, que entendeu a situação dele e que mesmo que o conselho o suspendesse, ela continuaria a nomeá-lo. É claro que ela não poderia fazer isso, porque se o conselho suspendesse, ela não poderia nomeá-lo. Mas foi assim. Então, se tiver um problema, embargos auriculares, ou seja, conversa ao pé do ouvido com o juiz, se for perito do juízo, com o advogado, se for seu contratante, você como assistente técnico, para que se veja a possibilidade de você adiar um pouco até você conseguir cumprir os prazos sem grande prejuízo para ninguém. Tá? Então, fico nesses 4 casos para que a gente tenha uma visão do que costuma acontecer, costuma entrar de processos no Corecon e a gente tem que julgar. Muito bem. Sueli, você quer dizer para mim qual o número do caso que você quer eleger? Eu compartilho aqui na tela. Vamos passar adiante aqui os principais motivos de denúncia do juiz ao setor de fiscalização do conselho de classe. Eu não sei qual, viu, Pedro? Então, nesse caso aqui, só para dar um resumão para vocês, 49 atuações até 31 de maio. Então, são representações dos juízes contra peritos, sendo que 48 foram motivadas por descumprimento de prazos, tá? Então, desses processos que nós analisamos, 36 realmente tivemos que apenar o profissional, tá? Então, nem todos foi dado razão aí, né, por essa representação, mas é um número muito expressivo, 36 processos realmente é muito expressivo, tá? E nós tivemos um caso apenas de técnico exercendo atividade de perito. Vamos lembrar que técnico em contabilidade não pode elaborar, não pode executar perícia e nem auditoria, tá? Isso daí é uma prerrogativa do contador, aquele profissional que é formado em ciências contábeis e que está apto, né? Está em situação regular com o conselho, tá? Não estou falando que esse técnico tinha outra formação, isso é um outro assunto. Quem analisou aqui provavelmente também teve esse cuidado de saber se era uma prova estritamente contábil, se não era, enfim, isso aí a gente tem todo o cuidado para analisar lá no conselho, tá? Bom, vamos colocar, Marcos, o primeiro caso, acho que é bem interessante. Agora, o que eu vou reportar para vocês? São casos reais de penalidades na justiça.
Então, tudo isso que eu comentei com vocês até então, né, de uma forma muito rápida, me desculpem, mas agora eu trago para vocês condenações, né, penalizações de profissionais. Então, vamos lá. Decido, já vou direto para a decisão. Tá no primeiro aí, Marcos? Está no número 1, isso. Isso, é eu que estou no lugar errado. Então, nomeada a perita, sobreveio o laudo sobre o qual pugnou por esclarecimentos o embargado. Ocorre que a perita foi instada a se manifestar e quedou-se inerte, embora reiteradamente provocada. Por tal razão, foi tomada a decisão de Folhas, destituindo a perita e determinando a devolução dos honorários que foram arcados pela embargante. Não houve qualquer devolução até o momento, o que ensejou a decisão de Folhas, com a advertência de ficar impedida como perita por 5 anos. Quedou-se inerte novamente. Assim, ante a necessidade de expert para análise, nomeio fulana de tal. Nomeou outro perito aqui, pessoal. Então, diante dos termos de Folhas, imponho a pena de impedimento de nomeação por 5 anos, por ter sido reiteradamente desidiosa no cumprimento dos místeres a ela confiados nesses autos, inclusive com retenção indevida de numerário em desobediência à determinação judicial. Aí, esse juiz mandou oficiar a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, o CRC, para adoção das providências cabíveis. Então, veja a penalização que essa profissional sofreu, né? E se ela não devolvesse ainda, o juiz aqui determinou a zelosa serventia que providenciasse o bloqueio do valor dos honorários periciais da conta da perita pelo sistema Sisbajude. Então, olha que ponto chega, pessoal, exatamente aquilo que eu tinha explicado para vocês. Aqui ela foi chamada para prestar esclarecimentos, ela já tinha entregue o laudo e ela se quedou inerte. Então, isso não pode, tem a obrigatoriedade no Código de Processo Civil que nós temos que cumprir, que é prestar os esclarecimentos. Bom, deixa eu ver aqui se é o 2, Marcos, o próximo, que também é bem interessante. Deixa eu ver se é esse que é da metodologia. É esse mesmo, exceto do julgado 2. Então, vamos lá, direto na decisão. A3, porque o laudo pericial de Folhas não indicou, tampouco fundamentou o método e os critérios utilizados para a elaboração dos cálculos. Ademais, não foi realizada a correlação entre os parâmetros adotados nos cálculos e a documentação juntada aos autos. Por fim, o valor indicado pela perícia no montante de 47 bilhões, é bilhões mesmo, tá? É infundado e expressivo, e a perícia não aponta com segurança necessária como chegou a este numerário. Logo, o laudo pericial não atende aos requisitos previstos no artigo 473, caput, inciso 3º e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Acabei de falar para vocês aqui dos requisitos mínimos que nós somos obrigados a atender, né, para a elaboração de um laudo pericial, tá? Então, diante do exposto, a juiz aqui, né, no caso, não sei se era juiz ou juíza, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários periciais e nomeou em substituição um outro perito, tá? Então, aqui, pelo menos, só destituiu. Oi! Bom, Marcos, esse foi o julgado 2. E, rapidamente, o julgado 4, por favor. Por que o julgado 4? Porque esse daqui, o que aconteceu? A exceção de suspeição do perito, entrar com uma suspeição do perito judicial, é rejeitada porque não verificada a conduta prevista no artigo 145. Isso aqui está se referindo a artigos do Código anterior. Mas existe um prazo no Código de Processo Civil, né, para que o advogado entenda que o perito nomeado pelo juiz, né, está sujeito à suspeição. Então, isso aí tem o prazo certo, é 15 dias a partir da nomeação do perito, né? Se não me falha a memória, é isso. Mas, nesse caso, ele anulou, o juiz aqui anulou a perícia, pois o perito judicial violou a regra do artigo 431-A do CPC de 1973, nós estamos falando aqui no atual, é o artigo 474. Por quê? Simplesmente ele não comunicou a data e local para início da prova, verificando-se prejuízo ao contraditório, tanto pela elaboração de diligência não informada nos autos,
quanto pela guarda de documentos no escritório do perito, não juntados nos autos nem entregues em cartório e sem autorização judicial. Então, esse perito ou essa perita nem cumpriu o que está lá no artigo 474, que ele tinha que comunicar o início dos trabalhos aonde ele estava realizando, e também não cumpriu que ele tinha que informar aos assistentes a realização de diligências, né, para que pudesse dar acesso aos assistentes indicados pelas partes. Então, esse aqui também foi penalizado, porque a perícia simplesmente foi anulada. É isso, Marcos, no tempo aí que... Isso, muito bem. Verificamos aqui novamente que os itens do Código de Processo Civil Uhum. estão aí para serem cumpridos, né? Para serem observados, né? Rigorosamente observados, porque as partes poderão fazer uso disso, né? Em detrimento do trabalho do perito, né? Eventualmente aí, havendo uma falha, todo o trabalho que esteve em torno, né, desta perícia, né, será perdido, tá certo? São casos concretos, são casos reais e que chamam a atenção, né, da responsabilidade que a gente tem, né? José Roberto, o nosso professor querido, está sempre prestigiando a gente aqui, quer fazer uma colocação, estamos aqui à disposição para te ouvir também, né? Se você tiver algum acréscimo para fazer, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado aí, Marcos, pelo convite. Professora Sueli, parabéns, Bem, professor Pedro. obrigada. Prazer participar aqui com a Sueli e o Pedro, que foram meus professores por um bom tempo. Aprendi muito e o Zé Marcos também, né? Aprendo até hoje. Com vocês, aprendo até hoje. Todos os dias a gente Todos aprende. os dias aprendendo. O que eu tenho visto dentro desses pontos aí, que a gente tem visto aqui no escritório, né, que são aqui a gente tem recebido nomeações em substituições de peritos em decorrência do não atendimento dessas obrigações previstas no CPC. Pois é. Né? Sempre tem nomeação e substituição por conta disso daí. Teve uma nomeação, essa foi o ano passado, em substituição da perita, que por impedimento dela dos 5 anos. Né? Então, todas as perícias que tinha em nome da perita, a gente foi, todas não, ela foi substituída em todas, em algumas a gente foi nomeado. Mas, assim, a decisão era uma decisão no comunicado que veio salvo engano, da Corregedoria do TJ, né, de algum órgão, acredito que era a Corregedoria, que vinha uma informação, né, que ela não poderia participar em nenhum processo. E o juiz simplesmente era destituindo, né, e nomeando outro. Eu não sei o que aconteceu, mas era uma penalidade de 5 anos que vinha no comunicado do TJ para que o juiz da vara substituísse. Em outros casos, que colegas também foram intimados a devolver o valor dos honorários. Quando o Preciso juiz... ficar atento a esses pontos. E aqui, nós temos aqui até um reporte, aqui, aproveitando aqui no chat, né? O Renê citou para a gente aqui que ele está atuando num caso específico em que ele está substituindo um perito, né? Onde o laudo foi anulado, né? Não é isso, Renê? Então, Isso mesmo. mais um depoimento aqui, certo? De um caso concreto de não observância desses ritos que nós estamos citando aqui, e vejam vocês aí o tamanho, né, do dispêndio. Né? Posso tirar uma dúvida? Claro, sempre. Uma nomeação em outro estado, com devido cadastramento no TJ daquele estado, o profissional precisa tratar de alguma questão burocrática com o órgão daquele estado? Veja, a indicação foi minha.
né? O caso que eu participei, fui indicado por um juiz num outro estado e ele pediu para me cadastrar, fiz o cadastro e aí eu fiquei na dúvida. E aí ainda não tive a nomeação, mas a nomeação provavelmente vai surgir. A minha dúvida é: eu preciso fazer algo lá no CRC do Pernambuco, por exemplo? No Sim, CRC, no precisa, Corecon? precisa. Eu posso te orientar depois, como é que faz. Tá. Tem que informar o CRC de lá, eu acho que tem um nome específico para isso daí. Eu sei porque teve um aluno nosso do FECAP que ele foi para o Mato Grosso e ele precisou fazer essa comunicação. Ele foi não, né? Ele atendia um dos juízes do tribunal, até era do trabalho. E tem toda uma burocracia, mas é bem simples, dá para fazer pelo próprio sistema, Ah, tá? No sistema COFECON, José Roberto, o que fala na norma é que você, se mudar o seu escritório, se mudar o seu escritório para um outro lugar, nos primeiros 12 meses você deve comunicar o CORECON da jurisdição. A partir do 12º mês, você deve fazer um registro secundário, se quiser trabalhar lá e cá. Tá? Isso se você mudar o escritório. Mas trabalhar não há problema. Eu já fui se for nomeado em 24 esporádico, não tem estados. problema. Eu já fui nomeado e tenho processos em. Agora não tem em 24, mas já fui nomeado em 24 estados diferentes e nunca precisei fazer registro nenhum, porque o meu escritório sempre foi aqui. Se eu mudasse, vamos dizer, lá para Belo Horizonte, aí eu vou mudar, mudo o escritório e começo a trabalhar lá. Aí é diferente. Mas, se não, eu sou processado, vamos dizer assim, entre aspas, pelo Corecon, de São Paulo. Se eu cometer um erro lá, o que que o juiz faz? Manda o processo para cá, tá? Ah, Então, esse é o sentido. Até porque existe, por exemplo, um outro caso, eu não vou me estender nesse caso de disciplinar, houve aí ofensas na internet de economistas de dois estados diferentes. Hoje o mundo é a internet. Então, quando você fala jurisdição, é mais para fins de burocráticos, né? Porque jurisdição hoje quase não existe mais. Você simplesmente é o mundo. E não tem problema. Então, no Corecon, você só precisa se mudar de endereço. Só usando o exemplo do Paulo Henrique Branco, que está aqui, ele trabalhou um período lá em Santa Catarina, né? Alguns anos, né, Paulo Henrique? E ele mudou, ele fez um registro secundário em Santa Catarina, voltou para cá e continuou em São Paulo, né? Mas é isso porque ele mudou. Ele foi para abriu um escritório lá, tá? E lá obrigado. alteração 2 de anos domicílio, também. né? Isso. Há uma alteração de domicílio, né? Isso, Tá. isso. Perfeito. Excelente. Eu, Muito eu, eu bom. queria falar uma coisa, Zé Marcos, bem rápido. Sim. Aliás, é o seguinte: na fala da Sueli, a gente viu algumas coisas sobre o CRC, e é importante dizer que até 2008 nós tínhamos alguns problemas com relação ao CRC. Havia um certo desentendimento do Corecon São Paulo com o CRC, porque o CRC multava economistas, porque lá na norma dos contadores está dizendo que se não for contador tem que ser denunciado, etc. E os economistas atuavam como peritos ou como assistentes. Até que então, em 2008, eu já era conselheiro, já era coordenador da comissão de perícia do Corecon São Paulo, eu e mais um economista e dois economistas, o vice-presidente de fiscalização do Corecon e mais um diretor dos sindicatos contadores, nos reunimos todos os meses, 2008 e 2009. E quando eu fui presidente, em 2010, no comecinho do ano, a gente também se reuniu. Ou seja, depois de uns 2 anos, estava havendo bem o entendimento do que é uma coisa e do que é outra, do que é invasão ou não. E a gente percebeu que praticamente não existe muito a questão da invasão. Existe, mas aí precisa ser muito bem qualificada e não é todos os casos. Então, nós não temos mais, desde 2008, nenhum problema com o CRC, com relação a economistas, por exemplo, né? Então, a discussão, que eu saiba, não nos está atingindo. Eu não tenho tido notícia nenhuma de problema de um economista para trabalhar com o CRC e acredito que o CRC é a mesma coisa do outro lado, né? Suponho que sim, né? São Paulo. Sim. Era isso.
Eu tinha mais uma coisa, mas vou deixar para depois. Ok. A nível de São Paulo, nós estamos absolutamente tranquilos, temos um relacionamento extremamente saudável, né, uma colaboração muito franca, né, tanto a presidência aqui do Corecon quanto a presidência do CRC, né, estão sempre engajados exatamente no nosso associado, no profissional, né? Então, é muito importante a gente deixar isso consignado, né? Muito bem, mas Pedro, se você quiser fazer a colocação, acho que é o momento e a gente já pode partir para as considerações finais, né? Dado o adiantado, porque o Esse, tema é maravilhoso, a gente não tem como falar assim, olha, eu vou falar pouco de perícia, não tem como. Quase estamos chegando às 8 horas e a sala ainda está lotada, Pedro. Aí. o pessoal aqui, 21 que não vão ao shopping hoje comprar nada, ficaram esperando o final da, disso aqui. Olha, veja, gente, quando a gente fala sobre isso daqui, a gente tem uma importância muito grande, porque um economista ou um contador, né, eu posso dizer também isso, ou um contador que descumpre normas, que avança contra a ética, que vende o seu laudo, por exemplo, a gente nem falou disso aqui, mas existem essas situações, né, de vender o laudo, ou seja, de fazer o que uma parte quer em troca de dinheiro, né? Ou outros bens também, pode ser criptomoedas também. É, o, uma pessoa só que faz isso prejudica toda a categoria. Então é por isso que a gente leva muito a sério isso. Leva a sério, primeiro, penalizar quem tem que ser penalizado. Segundo, se não tiver razão a reclamante, a gente tem que justificar muito, porque o raciocínio do reclamante é o seguinte: primeiro, eu estou falando porque nós já vimos esses casos, tá? Então, existia uma advogada em determinada região do estado de São Paulo, não vou dizer qual, e que ela vendia a ideia de que ela ia ganhar as ações. Só que ela perdia, porque o laudo não conferia. O laudo não vamos dizer, não acolhia as teses que ela estava colocando. E ela jogava a culpa no perito. Aí a parte achava que a culpa de tudo era do perito e não da advogada que encaminhou mal a ação, né? Ainda hoje, eu peguei aqui um livro do Dr. Bedak, que é o maior processualista em atividade ainda, que foi desembargador aqui no estado de São Paulo, falando da condução do processo e da efetividade do processo, ou seja, dos elementos que tem no processo. Aí eu digo também da perícia, porque a perícia é absoluta fundamental no processo, desde o parecer inicial do assistente técnico até todo o trabalho pericial e até o final, porque ainda está dando briga, muita briga, em cumprimentos de sentença. Então, mesmo a sentença dada, ainda tem várias discussões posteriores. Então, essa peça é fundamental para que todo mundo chegue à conclusão de que esse processo foi bem conduzido. Tal. Então, às vezes, o problema é a advogada. Outras vezes é a parte. É a parte que esconde, que infelizmente esconde documentos do perito, e quando o perito apresenta o laudo, diz que ele não viu os documentos. Eu tive um caso que a perícia, a assistência técnica, demorou de 2013 a 2023. 10 anos, assistência técnica. E no primeiro andar, o perito foi muito mal, sabe? Ele foi muito. Não foi bom. Ele não soube conduzir as coisas. Mas ele pediu documentos e não veio nenhum documento na primeira etapa, do lado da parte que estava cobrando. E aí ele fez o laudo. E o laudo dele não apresentava grandes diferenças. Aí a outra parte veio com 800 páginas de documentos. E aí eu me lembro que os honorários dele eram de 8 mil reais, ele pediu mais 15 mil para fazer o sobrelaudo. Na verdade, não precisaria fazer, não deveria cobrar tanto, porque já estava previsto no primeiro. Ele é que fez uma estimativa errada no primeiro. Mas demorou 10 anos. E aí, justamente, aí é que diz, ele fica na esperteza, deixa assim, gente, ó, algumas partes ficam na esperteza de reter documentos.
E isso faz com que o outro lado, o perito, fique vendido. Ele tem prazo para cumprir, ele precisa fazer tudo e aí ele se perde. Então, por favor, não se deixem fazer isso. E aí, se acontecer de ter dúvida, gente, Márcia, Márcia, o que é que a gente faz quando a gente tem dúvida, hein, Márcia? Entre em contato com o plantão de perícia, Isso, Márcia. Entre em contato com o plantão de perícias, ou é isso mesmo. então manda um zap. Não, não, só o plantão que a gente não tem mais tempo. Então, veja só, são coisas assim em que a gente tem que prestar atenção, porque é a nossa vida. Nós escolhemos uma atividade muito boa, mas a atividade muito boa tem que saber que tem jacaré em todo lado, entende? Então a gente tem que ver. Renê, Bem rapidinho, tá? Parece que o Pedro Afonso está vendo um trabalho aqui que recentemente aconteceu comigo. 10 anos, aqui numa comarca próxima aqui de Curitiba. Eu, desde a minha... Em 2014, na verdade, quando entrei substituindo o perito, eu vim pedindo documento. Eu falei, ó, só não posso avaliar, né? Avaliar a parte de imóveis, porque era uma ação de inventário. E vim pedindo documento de lá para cá. Aí o que acontecia? Eles davam aqueles papéis apócrifos, né? Eu digo, feito em planilha, dizendo que esse era o resultado. Imagine, tinha 3 empresas, né? E mais o de cujos, né? Todo ele, o inventário, e eu fui pedindo, eu fiz nada menos nesse período do que 70 manifestações pedindo documento. 70 manifestações, deu 72, desculpe com as 2 últimas. Entreguei 2 laudos e disse que o laudo, eu falei, excelência, eu vou entregar um laudo não conclusivo. Eu escrevi isso, está faltando elementos. Ela não quis nem saber, ela falou, entrega o laudo do jeito que está com a documentação. Não tinha assinatura de contador, porque tinha que avaliar as empresas, dizer quanto que elas valiam na data do falecimento, né? Aliás, e na data da atual. Eu não ninguém fez impugnação alguma, ninguém falou nada, só falaram que faltava que o perito só disse que faltava documento. A juíza disse que foi inconclusivo. Daí eu falei de novo, fiz um segundo laudo, falei, excelência, né? Fui tentar falar com ela, umas 4, 5 vezes ela não me recebeu, porque ela não tinha esse tempo, e eu registrei essas minhas presenças lá. O que aconteceu? Eu entreguei o laudo e ela disse que o laudo não prestava entrou com uma ação anulando o meu laudo e dizendo que ia fazer uma representação, porque eu fui desidioso. Eu entrei, até vou confessar, eu ia até dizer esse caso para vocês, que eu sou um exemplo. Ela fez a minha representação, não, né? Eu entrei com mandado de segurança, trazendo tudo isso, o mandado de segurança já saiu a liminar para mandar tudo voltar atrás, porque a magistrada não... O que acontece? Mesmo sendo o que eu queria dizer, mesmo sendo diligente, ao extremo, detalhando onde que tinha que fazer diligência, onde que tinha, qual o contador, chamei o contador, ela chamou o contador não dizia nada. Mentiu no processo, que nunca foi contador, depois ele voltou atrás, não deu em nada. E é uma situação muito comum, sabe? Eu falo aqui, comum, de pessoas com má fé, como o doutor tá falando, como o doutor Pedro Afonso está falando, má fé pura. E agora fico eu, dentro do CRC, eu me antecipei, falei, ó, vai vir um negócio aí, porque eu, afinal de contas, participo da comissão dos peritos. Eu não posso me omitir, falar assim, não, deixa eu ver se der certo. Eu tenho um compromisso com a verdade, né? Como todos aqui temos, né? Então, eu lembrei até do assunto que eu queria falar, é bem rápido. O Zé Marcos estava comigo lá na sessão do CNJ, quando nós fomos lá chamados para falar sobre um assunto que era a justiça gratuita, e um dos assuntos era que acabou saindo na baila, essa história do perito ser suspenso por 5 anos. Porque no Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil acabou não configurado como é que essa suspensão pode se dar. Ou seja, o juiz simplesmente suspende sem defesa do perito. Então, esse tipo de coisa, quem que tinha que regulamentar? O tribunal. O tribunal devia dar um provimento e dizer, olha, no caso de suspensão por 5 anos, etc., etc.,
o perito tem direito a uma defesa, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando o juiz suspende 5 anos, não é na vara dele, não. Porque na vara dele ele só não nomeia, tá bom, acabou, né? Agora Uhum. ele está suspendendo em todas as varas do Estado. E isso devia ter o quê? Um direito de defesa, sem enrolação. Objetivo, direito de defesa do perito. Errou, errou, não errou, justifica os 5 anos. Não é como o Código de Processo Civil fala, até 5 anos. Pode ser que a falta não seja tão grave e fala assim, olha, não é 5 anos, é 6 meses. É só para ele aprender um pouquinho, ele vai ficar no congelador 6 meses. Pode ser, mas acontece que fica muito ao arbítrio do juiz e aí o perito é obrigado a fazer isso que o René fez. Entrou com mandato de segurança. Só que o mandato de segurança, isso acaba repercutindo também contra ele. Por quê? Porque vocês sabem que depois da Rádio Peão, a Rádio Juiz funciona mais no Brasil, É. né? Então, se o peão sabe, o juiz também sabe. Então, um fica falando para o outro, e aí ele fica queimado com outros juízes, Mas você né? sabe, com licença, não existe remédio. Não É. existia. Eu falei com vários advogados, vários juízes, inclusive. Não existe um remédio, como o senhor Isso, está isso, falando. Não existe assim. Eu isso, entrei com o manual que era o único instrumento, porque sabe o que eu fui obrigado a isso. fazer? Devolver 95% dos honorários e uma multa de 10 mil. É. É um extremo, uma coisa, mas só que agora já tá pacificado, mas eu compreendo, é bem isso mesmo. Muito bem. José Roberto, quer fazer uma contribuição? Quero sim. Referente a isso que o René colocou, o sócio do escritório aqui recebeu uma nomeação em substituição, um caso parecido com o dele. Assim, a gente foi analisar o processo, o perito tinha feito a solicitação de documentos para as partes, tinha informado ao juiz, o juiz que não tinha recebido os documentos, peticionou depois, informando que os documentos eram indispensáveis para a realização do trabalho, e o juiz ficou lá, a petição ficou lá parada, né? Depois foi apreciada, a parte não apresentou os documentos. Só que isso foi transcorrendo o tempo, foi passando o tempo, ficou o processo mais ou menos uns 2 anos parado, quando uma das partes questionou que o processo estava parado, que não tinha sido entregue o laudo, mas não, na verdade não apontou para o juiz, apontou para o perito. Só que o perito tinha feito as solicitações, tinha apresentado os termos, que tinha apresentado diretamente às partes, juntou aos autos, informou um processo, só que o juiz, né, nunca vai ficar com ele a culpa, né? Você está entendendo? O que aconteceu? Falou que o perito teve desídia do perito, que o perito tem autonomia para diligenciar onde ele quiser para conseguir os documentos e cabia a ele solicitar os documentos. E Eu, aí só um substituiu o detalhe, eu perito. fiz todas as minhas E a gente tinha que manifestações foram no nós processo. tivemos para fazer o trabalho que fazer as mesmas solicitações que o perito anterior tinha feito. Fizemos o mesmo caminho que ele para poder fazer o trabalho. Aí, o que a gente depois desse aí tem mais ou menos uns 2 anos. O que a gente costuma fazer aqui é quando a gente faz uma solicitação de documento nos autos, a gente deixa o processo em acompanhamento para que a gente depois peticione novamente, caso não tenha sido apreciado a partir de um determinado momento, não tenha sido apresentado, mesmo que o processo estiver para parte, por forma de se resguardar, a gente peticiona depois de um determinado tempo, informando que, conforme apontado em tais folhas, conforme determinado em tal decisão, né, a perícia ainda aguarda a apresentação dos documentos para dar continuidade aos trabalhos. Porque a gente viu o perito fez tudo certinho e ele foi substituído. Eu vou contar para vocês aqui só rapidamente, porque a audiência está aumentando, os nossos diabinhos estão todos aqui ouvindo, viu, Pedro? Então, eu só vou contar para Vai dar vocês e 20 horas. confessar aqui, com a licença da Sueli, 2 casos específicos nossos aqui, que praticamente acabaram com o planejamento que nós tínhamos para cumprimento de prazos. 2 processos de grande envergadura, que nós fizemos o laudo com os documentos disponíveis nos autos, mediante autorização do juiz.
Olha, eu vou dizer para você, mediante autorização do juiz. Depois de concluído o laudo de grande envergadura, a parte resolveu apresentar uma enorme quantidade de documentos. No primeiro caso, 26.000 páginas de documentos depois da entrega de um laudo que tinha demorado 3 anos para ser elaborado em diligências na empresa, ou nas empresas, né, que estavam envolvidas. No segundo caso, certo? E que esse aqui mais emblemático do que o primeiro, é uma ação de prestação de contas envolvendo um espólio, né? Envolvendo honorários advocatícios, etc. Depois de terminado o laudo, né, de grande envergadura, nós tivemos que refazer todos os trabalhos e fazer praticamente um laudo complementar por conta da apresentação de documentos. E aí nós percebemos justamente o quê? É estratégico, é o que o Pedro acabou de falar para a gente. Muito cuidado com isso, porque vamos apostar, vamos ver onde é que o perito chega sem os documentos. Se não for do meu interesse, eu apresento os documentos. Olha, eu achei, está aqui e tal. E aí, às vezes, você percebe justamente o quê? A acolhida do juiz, né? Para evitar que isso suba, o tribunal diga que nada impede que o perito aprecie os novos documentos. Então, realmente, a gente precisa desdobrar, mas, acima de tudo, termos cuidado com essas circunstâncias. Se alguém disser que foi negligência ou que foi desídia, nós concluímos um trabalho com documentos faltantes no processo, mas com respaldo do juiz, vai ser bastante difícil, né, de alguém imputar uma penalidade qualquer para a gente. Mas nada é garantia, gente, nesta situação. Não quero deixar ninguém aqui muito triste, nem com medo, não. Pode atuar, mas tem que saber desses cuidados que nós estamos falando aqui. Não é colocar medo em ninguém, não. Bora, vamos trabalhar, não tem problema nenhum. Vai para o plantão, não importa, a gente faz aquilo que precisar para ajudar e nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o que tem que ser feito, né? Tá? Mas Sueli quer fazer uma consideração. Bom, Renê, para você não ficar sozinho nesse ambiente pericial, que às vezes é horroroso, né? Lembra daquele caso, José Marcos, nem sei de onde, se é Atibaia, se é São Bernardo, acho que é de Atibaia, que o desembargador, até procurei aqui, né? O que o desembargador disse aqui para mim? É Atibaia. É Atibaia. Um caso, Renê, que não tinha documento nenhum, tá? E a parte resolveu entrar com processo contra a Telefônica. E ela tinha até conseguido, né, ganhar o processo, porque a Telefônica foi condenada a pagar uma indenização. Aí, desculpa, né, a vulgaridade, dane-se o perito, ele que vai se virar em documentos, né? Nós temos que nos transformar em documentos, porque essa parte não tinha absolutamente nada, né? Aí nós pedimos... Era uma lan house, gente. Aí nós pedimos o seguinte para o juiz. A empresa já tinha declarado nos autos que ela não tinha documentação, portanto, não adiantava nada solicitar. Então, nós fizemos uma petição pedindo para o juiz que oficiasse a Receita Federal no endereço tal, porque era um processo muito antigo, e não adianta a gente chegar na Receita Federal, porque eles não nos entregam nada, né? Só o desembargador não sabe disso. Então, a gente precisa ir com ofício, e às vezes, mesmo que você entregue ofício lá no posto da Receita Federal, eles vão juntar no processo, eles não entregam diretamente para o perito, né? Muito bem, então era essa situação que nós pedimos para o juiz oficiar e também pedimos para oficiar, acho que a junta comercial, para a gente conseguir o contrato, que nem isso tinha direito nos autos, tinha partes de um contrato, que eu não sei como é que pode ajuizar uma ação se não tinha o contrato na íntegra, só para você ver como o processo já estava com problemas. O juiz deferiu, né? Ele acatou, acolheu o nosso pedido e pediu para o cartório expedir os ofícios. Pois essa advogada que não tinha os documentos foi lá e agravou, e acho que deu embargos auriculares também, viu, Pedro? Porque aí veio um acórdão mal criado daqueles, né? Que, deixa eu até ver aqui. Deve a perita se dar conta de que, para esse seu mister, pode empreender toda sorte de diligências, inclusive ouvir testemunhas, sem, pois, que equivocadamente, como vem fazendo, pretenda que tudo lhe venha às mãos pela intervenção do juízo. Gostou, Renê? Isso aqui, pois é, interessante. É isso aqui.
é um desembargador, né, que o cara fica sentado o dia inteiro e o mês inteiro, né? E aí ele acha que tudo é muito simples. Então, vamos dar esse acórdão mal criado aqui. Mas é O isso, aliás, o assessor do desembargador, né? né? Gente, nós temos que caminhar para o Exatamente. final. Nós temos que caminhar para o final, porque a Denise ainda tem que acabar de cuidar do. Coitado, do Nenê. Então, fora o filho dela que está esperando lá. Gente, eu queria agradecer. Me parece que não temos mais perguntas, pelo menos no chat eu não estou encontrando. Bem, em rapidíssimas palavras, José Marcos e Sueli se manifestarem, aí eu passo para a Denise terminar. Sueli primeiro, por Eu favor. primeiro. Não, acho que é só agradecer e lembrar, né, que independente de, eu sei que a maioria aqui já atua na área, mas quem está ingressando nessa área não pode começar a realizar perícias sem conhecer profundamente quais são as funções e atribuições do perito, tá? Seja na função de perito do juízo, seja na função de assistente técnico. O pessoal tem que conhecer as normas técnicas, os artigos do Código de Processo Civil, dentre outras legislações. Eu só quero agradecer mais uma vez e desejar um Feliz Natal, um ano de 2024 repleto de boas novidades, né? Repleto de saúde, de paz, de positivismo e de muita felicidade, que a gente também merece ser feliz, né? Tá bom, gente? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bem, as minhas considerações também ficam nesse sentido, né, de desejar a todos vocês aí muito boas festas, um Natal maravilhoso e um ano novo com muita perícia, com muitos honorários, certo? E sem muitos esclarecimentos também, porque, olha, eu vou te contar, tem que ter estômago, né? Tem que ter fígado, tem que ter muito nervo, bastante chazinho para a gente poder responder direitinho como tem que ser, tá? E, de novo, só registrar, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito bom, é gratificante demais estar aqui e poder compartilhar com vocês essas experiências, tá bom? Meu carinho de novo, meu abraço fraterno a cada um de vocês e aos seus familiares. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado a vocês, viu? Obrigado pelo investimento que vocês fazem em todos nós aqui. Obrigado. Obrigado. Juntando as felicitações do José Marcos e da Sueli, a Sueli foi mais por aquela música do Francisco Alves, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Isso. E o Zé Marcos falou aquilo que eu ia falar, e eu vou adaptar a música. Muitos honorários no bolso, nomeações para dar e vender, não é isso? É a nossa linguagem. Muito obrigado a todos e a todas. E vamos Denise com a palavra final. em fevereiro do ano que vem, tá bom? Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, em Parabéns. nome do Corecon São Paulo, eu também só quero agradecer. A gente teve fórum o ano todo, com exceção de janeiro, tivemos fóruns todos os meses, sempre com esse público, ó, que fica aqui. Cadê a Silvia? Tá aí? Vou Ai, repetir o que ela. aqui, Só temos aqui. diabinhos aqui, porque o presidente disse que ninguém ficava até às 8, tá todo Aí, mundo ó. aqui. Gente, muito obrigada, por acompanhar o fórum aí ao longo de todo o ano de 2023 e 2024 a gente está aqui. Boas festas, muita saúde, muita prosperidade, muita paz, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. muito Obrigado, obrigado. Denise. Beijo. Obrigado a Obrigada a todos. todos. Sueli, José Marcos, Pedro Afonso. Obrigado a todos. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês.